Beleza, então vamos para a nossa segunda parte aqui da aula de contabilidade para a Polícia Federal, beleza? Vamos começar agora a entender um pouquinho sobre as chamadas contas. O que você precisa saber sobre as contas? Vamos lá para a tela, olha só. Começando a entender as contas. Imagine que nós, eu, Gabriel, meu amigo Luciano e você, sócio X, seremos sócios. A gente vai criar a sociedade Alfa Limitada, que terá sede física e cujo objeto será a venda de mercadorias em um bairro nobre de São Paulo. O contrato social prevê os sócios Gabriel e Luciano entregarão 100 mil cada e o sócio X entrega 50 mil. Todo o valor será entregue em dinheiro. Beleza. Então a sociedade ela vai ficar assim. Eu, Gabriel, vou entregar 100 mil. O sócio Luciano vai entregar 100 mil. E você vai entregar quanto? 50 mil. Essa sociedade, portanto, terá o que nós chamamos de capital social no valor de 250 mil, beleza? Então, esse capital social, eu pergunto a você, ele é um capital próprio da sociedade, dos sócios, ou ele é um capital de terceiros, pessoal? Ele é um capital o quê? Próprio. Então ele é um capital próprio. O capital social é o que a gente chama de capital próprio. E vejam, esse capital próprio nós estamos entregando esse dinheiro para a sociedade, concorda? Então o que está acontecendo? Nós temos aqui um capital social, que é o dinheiro que os três sócios, eu, Luciano e você, estamos entregando no valor de 250 mil. E esse dinheiro, ele está entrando na sociedade, no banco. Então a gente está entregando esse dinheiro do nosso bolso e ele está entrando no banco ou na conta caixa da sociedade no valor de 250 mil. Então, o capital próprio, até aqui, percebam que ele é uma origem. Nós originamos recursos aí para essa sociedade. E o banco, ele é o que a gente chama de aplicação, porque nós estamos aplicando esses 250 mil na sociedade. Gabriel, não entendi até agora nada aqui. Não tem problema, isso tudo vai ser explicado com muitos pormenores aqui ao longo das nossas aulas. Esse é apenas o primeiro ponto para que você possa começar a entender. Então vejam, nós três entramos na sociedade, entregamos 250 mil. Esses 250 mil é uma origem de capital próprio que está sendo aplicado no banco, tá? Está sendo aplicado no banco. Esses 250 mil, então, eles estão lá na sociedade. A gente não pode mais chegar e sair mexendo como a gente bem entender. E o que você precisa entender? Nós aqui vamos utilizar, por exemplo, de duas chamadas contas. Então, a contabilidade, ela funciona através das contas. Quais são as contas que nós vamos utilizar aqui? Uma conta é o capital social. A outra conta é a conta bancos. Então nós estamos utilizando aqui de duas contas. Então, a partir de agora, sempre que a gente estiver falando de contabilizações, a gente está falando de conta. Conta caixa, conta capital social, conta bancos, conta estoques. Então,
cada elemento desse aí das demonstrações contábeis, cada lançamento, cada fato que acontece que vai alterando o patrimônio da sociedade, ele é lançado no que a gente chama de contas. Então, o capital social é uma conta. Então, eu, Gabriel, fui lá e entreguei dinheiro. Entrou na conta lá capital social. Luciano foi lá e entregou dinheiro. Capital social e está indo tudo para o banco também, para o banco da empresa. E você foi lá e entregou dinheiro, capital social e também vai para o banco, beleza? Só para que você possa começar a entender isso aqui, tá? E como que essas contas elas funcionam? Elas funcionam através do que a gente chama de razonetes. Então, a partir de agora, toda vez que você for começar a entender um pouquinho aí da contabilidade, você vai ver o que a gente chama de razonetes. Beleza? E o que são os razonetes? O razonete, ele é um T. Ele é um T. Então, por exemplo, o que aconteceu? A gente constituiu uma sociedade. Isso é um fato contábil, porque ele está modificando ali o patrimônio da sociedade. Então, todos os lançamentos contábeis, quando você vai registrar todos esses acontecimentos, esses lançamentos contábeis, eles ocorrem no que nós chamamos aqui de razonetes. Espera aí que deu um problema aqui. Opa. Aí. Saco. Espera aí, galera, um segundinho. Vamos lá. Aí. Eles acontecem no que a gente chama de razonetes, tá? Então, o razonete aqui, por exemplo, o capital social, ele é um razonete. Cada conta tem o seu razonete. A conta bancos aqui tem outro razonete. Então, cada conta tem o seu próprio razonete, beleza? E o que você precisa saber? Na contabilidade, os lançamentos, e muita gente começa confundindo isso aqui, eles podem ser feitos, os lançamentos, eles podem ser feitos a débito, ou eles podem ser feitos a crédito. E o que eu quero que você aprenda aqui agora é que os lançamentos a débito, eles ocorrem no lado esquerdo do razonete. No razonete, o lado esquerdo ele é o lado do débito. No razonete, o lado direito é o lado do crédito. Tá? Então, todos os razonetes têm o mesmo funcionamento. O lado esquerdo, você faz os lançamentos que são a débito. No lado direito, você faz os lançamentos que são a crédito. Tá? Então, por enquanto, é só isso aqui que você precisa saber. Beleza? Então vamos supor que aconteceu o seguinte. Na conta X aqui, na conta bancos, você teve um lançamento de 500. Você teve aqui um lançamento de 1.000. E você teve aqui um lançamento de 300 a crédito. Qual que é o seu saldo? Então, quando a gente olhar aqui, fizer uma análise, você tem 1.500 somando esses dois, menos 300. Portanto, você vai ter um saldo de 1.200. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de saldo devedor. Atenção, na contabilidade, falar que o saldo é devedor não significa falar que isso é uma dívida.
na contabilidade, nós vamos explicar isso aqui claramente para vocês. Saldo devedor, esquece que devedor é devedor, não sei o que, isso é dívida, isso não existe. Porque a contabilidade, eu vou explicar isso para vocês com mais detalhes, ela é uma ciência que trabalha com convenções próprias. Então, quando eu estou falando aqui para você que, nessa maneira como está aqui, você fez um lançamento de 500 a débito, depois um lançamento de 1.000 a débito, depois um lançamento de 300 a crédito. Você tem um saldo de 1.200. Esse saldo é chamado de saldo devedor porque o que tem no seu razonete é um saldo de débito maior do que o saldo de crédito. E isso não tem nada a ver com dívida, porque na contabilidade nós estudamos a forma contábil. A contabilidade não necessariamente ela está falando assim, o meu saldo devedor é aí uma dívida. Não é isso, beleza? Saldo devedor na contabilidade, então significa o quê? Que o total dos débitos é maior do que o total dos créditos naquela conta ali específica. Se fosse saldo credor, significa o quê? Que os seus lançamentos a crédito, eles superam os seus lançamentos a débito. É isso, beleza? Para que você possa começar a entender, então. Vamos ver, então, o que mais que nós temos aqui. Beleza, só para explicar aqui também. Lá naquele caso que a gente integralizou o capital, só para que você entenda, vai ficar assim, ó. Capital social é o que a gente chama de capital próprio, que é uma origem. Tá? Então, nós estamos originando recursos. A gente entregou para a sociedade 250 mil. Então, você vai lançar aqui 250. E bancos, a gente entregou para a sociedade, entrou no banco dessa sociedade 250. Desde já, você precisa se acostumar aqui na contabilidade que toda vez que você tem um lançamento a débito, um ou mais lançamento a débito, você tem que ter um ou mais lançamento a crédito de valor equivalente. Tá? Não precisa se preocupar ainda com qual conta aumenta débito, qual conta aumenta crédito, mas você tem que ter uma ou mais conta aqui, um ou mais lançamento de valor equivalente. Na contabilidade, isso é o que a gente chama de método das partidas dobradas, beleza? É o método das partidas dobradas. Então, para todo débito, você tem que ter um crédito equivalente, tá? Um ou mais débitos tem que ter um ou mais crédito. Como eu disse, não se preocupe em saber qual conta aumenta débito e qual crédito, porque a gente vai falar isso daqui a pouco, tá bom? Essa parte é mais uma parte introdutória mesmo. Então, outro ponto que você precisa entender aqui é para desvincular a contabilidade do direito. Tá? Então, eu falei para vocês, lá no outro bloco da nossa aula, que quando a contabilidade ela começou a ter uma relevância como ciência, lá em 1494, com a teoria europeia, né, que Luca Pacioli, Vincenzo Mas, essa galera, eles começaram a fazer um estudo mais aprofundado da contabilidade, eles apresentaram ao mundo o chamado método das partidas dobradas. Então, quando esses estudiosos eles apresentaram a contabilidade enquanto ciência, eles criaram para a contabilidade convenções próprias. Convenções próprias. Então, a contabilidade ela é uma ciência que tem convenções próprias. E, assim, galera, eu estou ensinando aqui para concurseiro, tá? Quando você está falando para pessoas universitárias, etc e tal, ok, você até vai dar uma explicação histórica, blá, 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 blá. Mas aqui, você tem que entender o quê? A contabilidade, ela tem convenções próprias. Então, quando você nunca estudou contabilidade, você tem na sua mente que débito é uma coisa ruim e crédito é uma coisa boa. Só que
Na contabilidade, isso não existe, galera. Na contabilidade, isso não funciona assim. O que eu disse ali para vocês em vermelho? Que a contabilidade ela é uma ciência que tem convenções próprias. A contabilidade é uma ciência que tem convenções próprias. Então, na contabilidade, débito é débito na contabilidade. No sentido estritamente contábil. Assim como crédito é crédito na contabilidade, no sentido estritamente contábil. Então, quanto antes você entender que na contabilidade não existe isso aqui, de que débito é uma coisa ruim e crédito é uma coisa boa, mais fácil vai ficar o seu entendimento. Você, então, a partir de agora, você precisa saber o seguinte, ó, desliguei aquela chave de que débito é uma coisa ruim, crédito é uma coisa boa, eu vou pensar o seguinte, contabilidade é uma ciência com convenções próprias. Então, débito, quando eu falo débito no sentido contábil, é débito no sentido contábil. Não importa, não quero saber se é uma dívida, não quero saber se é isso, não quero saber se é aquilo. Eu quero saber que é um débito na contabilidade. Então, é um sentido contábil. Crédito é um crédito no sentido contábil. Então, é um crédito na contabilidade também, beleza? Esse é o primeiro ponto que vai fazer aí, vai separar, né, como diz o ditado, os homens dos meninos, porque você precisa entender que contabilidade é uma coisa, direito é outra. Contabilidade é uma coisa, direito é outra. Contabilidade tem as suas convenções próprias. Ah, por que o débito é isso? Por que o crédito é aquilo? Porque lá atrás foi fixado, foi convencionado assim. Poderia ser diferente? Poderia. Mas caso você, como você está estudando para concurso, caso você queira se aprofundar nisso, depois de você passar no concurso, você pode escrever uma tese sobre isso lá, de doutorado. Agora, quanto antes você aceitar, entender isso aqui, muito mais rápido vai ser a sua evolução no estudo, beleza? Então, o que você precisa entender a partir de agora? Olha só, eu vou fazer a próxima tabelinha que eu vou apresentar aqui para vocês, é a tabela essencial da contabilidade. Alguns elementos eu não falei aqui ainda, mas eu já vou apresentar essa tabela para que você possa ir se familiarizando. Essa é aquela tabela que tem que estar tatuada lá na testa. É aquela tabela que tem que estar na cabeceira lá da sua cama para que você nunca mais esqueça. Com o tempo, quando você vai evoluindo na contabilidade, isso vai ficando bastante automático, tá? Mas caso seja o seu primeiro contato, ou caso você seja iniciante da disciplina, você precisa tomar essas notas aqui, tá? Você precisa tomar essas notas aqui. O ativo. Ativos são o quê? Ativos são os bens e direitos da sociedade. Como, por exemplo, conta caixa, como, por exemplo, conta estoques. O ativo, ele aumenta com lançamentos a débito e diminui com lançamentos a crédito. Então, o ativo, ele aumenta com lançamentos a débito, diminui com lançamentos a crédito. Por que, Gabriel? Os bens e direitos aumentam com lançamento, porque é uma convenção, porque foi convencionado dessa forma. Então, quanto antes você entender isso e aceitar que a contabilidade tem convenções próprias, mais fácil fica o seu entendimento na disciplina, beleza? Portanto, ativo, ele é composto por bens e direitos, como caixa, estoques, conta clientes, duplicadas a receber, entre outros, e ele aumenta a débito e diminui a crédito. Ok. Então, quando eu falar para você conta caixa, por exemplo, entrou dinheiro no caixa. Opa, ativo aumentou. Ativo aumenta como? A débito. Opa, fiz um pagamento, saiu dinheiro do caixa. Caixa é bem. Bem diminuindo, ativo diminuindo. Ativo diminui a crédito. Por quê? Convenção contábil. Beleza? Então é assim que funciona. Vai se familiarizando.
O passivo e o PL, o passivo são o quê? Passivos são as obrigações que a entidade tem, como, por exemplo, conta fornecedores. Fornecedores são as mercadorias que você comprou a prazo, tá? Para pagar a prazo. E o patrimônio líquido é o capital próprio, como nós dissemos ali atrás, o capital social. O passivo e o PL, eles aumentam a crédito e diminuem a débito. Então isso aqui também é essencial que você conheça. O ativo aumenta a débito e diminui a crédito. Passivo e PL aumentam a crédito e diminuem a débito. Ativo, bens e direitos. Passivo, obrigações. Patrimônio líquido, capital próprio. Beleza? Além disso, você tem as contas de receita e despesa, que em regra, as receitas são os ganhos, ali está até com aspas, porque essa não é a definição técnica propriamente dita, e as despesas são as perdas ou os gastos que você tem. Como, por exemplo, venda de mercadoria, você está tendo um ganho. Despesa de salário, você está tendo um gasto. Perda, seria mais técnico gasto do que perda, tá? Então, as receitas, elas funcionam com lançamento a crédito e as despesas com lançamento a débito. Beleza? Tem até uma música aqui que eu às vezes falo para os meus alunos que nunca estudaram para que eles possam gravar. É o seguinte: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Ativo e despesa eu debito, passivo, PL e receita eu vou creditar. Beleza? Então, se você entendeu isso aqui, ótimo. Se você quiser gravar pelo macete, melhor ainda. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Né? Ativo e despesa eu debito, passivo, PL e receita eu vou creditar. Tá bom? Então fica assim, como que cada conta aumenta, você não vai esquecer se gravar essa musiquinha. Essa tabela aqui então fica gravada para vocês. Vamos ver, olha só, como caiu na PF em 2018. Determinada sociedade comercial criou uma rubrica contábil para abrigar os valores dos estoques em trânsito. Na abertura do exercício corrente, essa rubrica possuía saldo de 50 mil. A referida conta é de natureza credora. Então vamos lá. Estoque. Estoque, a primeira coisa que você tem que pensar é na tabelinha. Você já decorou a tabelinha. Estoque. O fato de ser em trânsito aqui não vai fazer diferença, tá? Vamos colocar para fins didáticos. Estoques são o quê? Bens, direitos, obrigações ou capital próprio? Estoque é um bem. Se é um bem, é um ativo. Se é um ativo, você vai lembrar da tabela, vai lembrar da música. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Ativo e despesa eu debito, passivo, PL, receita eu vou creditar. Então aqui, estoque é um bem, é um ativo. Ativo você debita. Se você debita, ela tem natureza devedora. Ter natureza devedora significa que a conta aumenta com lançamentos a débito. Tá bom, pessoal? É importante, então, que vocês entendam esse ponto aí. Tá? Interessante, né? Que quando você começa a estudar, isso aí vai ficar tudo no automático para vocês. O capital próprio das entidades, cujo patrimônio é controlado pela contabilidade, corresponde ao seu ativo total. Então aqui, nós não explicamos tão bem isso aqui ainda, mas o que você precisa entender é o seguinte. O capital próprio, nós falamos aqui para vocês de ativo, passivo e patrimônio líquido, tá?
O patrimônio líquido é o que a gente chama de capital próprio. O passivo são as obrigações, como nós mostramos naquela tabelinha. E ativo são os bens e direitos. Então você tem um capital próprio, que é o chamado patrimônio líquido, você tem as obrigações, que são os capitais de terceiros, como por exemplo empréstimos e valores que você deve, e você tem o ativo, que é onde estão aplicados os capitais próprios e os capitais de terceiros. Então o capital próprio corresponde ao ativo total? Não. O capital próprio corresponde ao PL, que é o patrimônio líquido, que é o que está aqui nessa tabelinha para vocês, tá bom? Então, ok, galera, vocês estão evoluindo aí muito bem no estudo. Vamos continuar a nossa contabilização. Vocês estão aprendendo aí a pensar contabilmente e esse raciocínio ele é construído ao longo de todas as nossas aulas. Continuando, portanto, aí a nossa contabilização. Olha só. Depois que nós três sócios integralizamos o capital, ele foi para o caixa. No nosso caso, a gente colocou no banco. Tá? Mas a empresa... Não, vamos colocar aqui que ele foi para o caixa. Mas a empresa ouviu por bem que seria mais seguro se depositássemos o dinheiro a um banco. Por isso, decidimos abrir uma conta no Banco do Brasil e transferimos todo o dinheiro para lá. O que vai acontecer? Então, vamos supor aqui, lá atrás, o que a gente estava fazendo. Lá a gente tinha colocado que era no banco, mas é só mudar aqui para o caixa, não tem problema. Vamos raciocinar contabilmente, começar o nosso raciocínio. O que está acontecendo, portanto? Quando eu, você e o Luciano, a gente resolveu constituir uma sociedade, isso aqui cria para a sociedade o chamado capital social. Capital social é um capital próprio de terceiros, é um capital próprio. Se é um capital próprio, é o que a gente chama de patrimônio líquido. Beleza. Então, o que aconteceu? Lá a gente integralizou esse dinheiro e vamos supor que ele foi para o caixa. Caixa é um bem, direito ou obrigação? Caixa é um bem. Logo, se é um bem, é um ativo. Aí, olha o que aconteceu lá atrás. O capital social, lá atrás a gente integralizou. Se a gente integralizou dinheiro, esse capital social, ele está aumentando ou ele está diminuindo? Ora, capital social, ele está aumentando. Você tem que pensar sempre sob a ótica da sociedade. Você é a sociedade. O que está acontecendo com esse capital social aqui na sociedade? O capital social, ele está aumentando. Então, quando a gente entregou 250 mil para essa sociedade, o que aconteceu com esse capital social? Aumentou. E conta do PL aumenta como? Olha só a tabela. Minha terra tem palmeira, onde canto sabiá. Ativo e despesa de débito, passivo PL e receita, eu vou creditar. Então aqui, aumentou PL, crédito 250. Só que eu falei para vocês lá atrás também que toda vez que na contabilidade você faz um lançamento a débito ou a crédito, você tem que ter outro lançamento a débito ou a crédito igual valor. Fez um lançamento a débito, tem que ter um crédito. Fez um a crédito, tem que ter um débito. Aqui nesse caso, isso é o que a gente chama de método das partidas dobradas. Aqui nesse caso, vejam, nós tivemos um lançamento a crédito no capital social. Então a gente tem que fazer um lançamento aqui a débito. A gente tem que fazer um lançamento aqui a débito. Então o caixa aqui está aumentando ou diminuindo nessa sociedade? O caixa está aumentando. Por quê? Porque está entrando dinheiro na sociedade. Então, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Ativo e despesa eu debito, passivo PL receita eu vou creditar. Então, como o caixa é um ativo, ele está aumentando, ele vai aumentar a
débito. Beleza. Beleza. Então você já fez o seu primeiro lançamento, você já está ficando craque nisso aqui. Agora o que aconteceu? Agora o que aconteceu aqui foi que você falou, olha, esse dinheiro ele não está seguro aqui no caixa. É melhor a gente transferir esse dinheiro para o banco. Vai ficar muito mais seguro no banco. Então você vai pensar, banco. Ora, banco é um direito que você tem junto ao banco. Banco não é um bem, banco é um direito. Você tem um direito junto a uma instituição financeira, que é o banco. Né? Então, bens e direitos ficam classificados onde? Banco bancos conta movimento, é como vai aparecer geralmente, que é uma conta de livre movimentação. É um direito junto à instituição financeira, portanto, é um ativo. E o que está acontecendo então, galera? Você vai tirar o dinheiro do seu caixa, porque você falou que esse dinheiro não fica tão seguro no caixa. Então eu vou diminuir esse caixa. E quando você olha lá na sua tabelinha, o caixa vai diminuir como? Caixa é um ativo. Ativo diminui a crédito. 250 mil. Então, o seu ativo diminuiu a crédito. Só que, você tem um lançamento a crédito. Logo, você tem que fazer também um lançamento a débito. E o que vai aumentar aqui? Ora, o que está aumentando é o banco. Porque eu estou tirando esse dinheiro do caixa e mandando para o banco. Banco é um direito no ativo, portanto, aumenta a débito. Então, ficou assim por enquanto. O seu ativo tem um saldo na conta banco de 250 mil. O seu caixa é zero, porque uma coisa compensou a outra. E o seu PL tem a conta capital social no valor de 250 mil. Tá bom? Isso aqui é bastante interessante que você saiba. Isso aqui é muito importante também. Olha lá, questão aí de auditor do Estado do Rio Grande do Sul 2018. Um registro de débito na contabilidade de uma empresa tem o efeito de... Então, o que acontece quando você registra um débito? Aumentar os ativos e reduzir os passivos. Então, ativo aumenta como? Ativo... Olha a sua tabelinha, ele aumenta a débito. Então, aumentar o ativo, ok. Reduzir o passivo aumenta a crédito e diminui a débito. Beleza, gabarito, muito tranquilo, concurso de mais de 20 mil reais líquido, questão easy. Né? Vamos lá, o que mais? Aumentar tanto os ativos como os passivos? Não, o passivo aumenta a crédito. Reduzir tanto os ativos como os passivos? Não, ativo aumenta a débito e reduz a crédito. Neutralidade? Não. Reduzir os ativos e aumentar os passivos? Não. Portanto, esse aí é o nosso gabarito, é a letra A, pessoal. Letra A, muito bem, tá? Muito bem. Agora, vamos lá. Mais lançamento. O último lançamento aí para a gente poder encerrar esse bloco, para a gente continuar desenvolvendo o nosso raciocínio contábil. Agora vamos imaginar a compra de mercadoria a prazo no valor de 30 mil. O pagamento se dará somente em 30 dias. Então o que está acontecendo agora, pessoal? Você está comprando mercadoria a prazo. Então você vai ter duas contas aqui. Estou comprando mercadoria a prazo. Uma conta vai ser chamada conta estoque. E aqui eu apresento uma nova conta para vocês, que quando você faz compras a prazo, você vai ter uma conta chamada fornecedores. Beleza? O estoque é o que? É um bem, direito ou obrigação? Estoque é um bem. Se é um bem, é um ativo. E fornecedores? Fornecedores é o que você tem que pagar para o seu fornecedor. Então, o fornecedor é uma obrigação. Se é obrigação, é um passivo. Então, vamos lá. Estoque
no valor de 30 mil e fornecedores no valor de 30 mil. Tá bom? Então, o seu ativo está aumentando. Por quê? Porque está entrando mercadoria no seu estoque. Então, o estoque aumentando, minha terra tem palmeirão de canto sabiá, ativo e despesa eu debito, passivo PL receita eu vou creditar. Então, o estoque é um ativo que está aumentando. Ativo você aumenta a débito, 30 mil. Em compensação, tá? Em compensação, você também está aumentando as suas dívidas. Você não tinha dívidas, agora você tem. Você tem uma dívida com fornecedores no valor de quanto? De 30. Então, seu passivo está aumentando. Seu passivo está aumentando no valor de 30 mil. Beleza? Então, mais um lançamento aí concluído. É assim que funciona. É assim que funciona. Aí, você pagou metade do valor no montante de 15 mil reais. Então, o que vai acontecer agora? Você tem lá ainda a conta. Você já possuía a conta capital social, que nós já tínhamos falado. E a conta bancos. E você pagou, não foi? Você pagou 15 mil. Então, o que vai acontecer? Quando você pagou 15 mil, você vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para pagar esses 15 mil de fornecedor. Que é o que nós falamos. Pagou antecipadamente metade do valor dos fornecedores de 15 mil. Então, se você pagou 15 mil, está saindo dinheiro de onde? Está saindo dinheiro do banco. Você vai reduzir o seu ativo. Ativo reduz como? Olha a tabelinha, ativo reduz a crédito. 15 mil. Em compensação, a sua obrigação com fornecedores também está reduzindo. Você tinha 30 mil reais de obrigações, agora você está reduzindo esse passivo. Você está diminuindo esse passivo. Logo, a conta fornecedores, ela reduz como? Passivo reduz a débito. 15 mil. Beleza? Então, é assim que funciona. Isso é o que a gente chama de método das partidas dobradas. Sempre que você faz um lançamento a débito, você tem que fazer um ou mais lançamentos a crédito de mesmo valor, tá bom? Então é isso aí, mais um bloco encerrado aqui da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço.